o Renan, que está aqui do nosso lado. Renan, muito obrigado. É um prazer estar recebendo todos vocês aqui. E agora é com você o show. Obrigado, hein? Fala, pessoal. Boa tarde. Baita desafio agora, depois do almoço, fazer a apresentação. Acho que esse é o desafio nosso. Mas a gente vai começar com um videozinho, falando um pouco da Arquilock, e depois eu sigo com a apresentação, falando um pouco de transformação digital, falando um pouco de novas tendências de mercado. Vocês querem rodar o vídeo aí? Na era digital, a TI é uma área estratégica para a evolução de qualquer negócio. E correr para acompanhar o rápido avanço da tecnologia pode ser um grande desafio. Por isso fizemos da nossa missão manter a sua empresa conectada com o futuro. Nós somos a Arquilock. Oferecemos soluções de hardware e software sob medida, no modelo Full Outsourcing de infraestrutura de TI. Experiência, foco em qualidade e visão posicionam a Arquilock entre as líderes do segmento de outsourcing. Já são milhares de ativos alocados em empresas de todos os segmentos e tamanhos, e não paramos de crescer. Eu queria a Arquilock para ajudar as outras empresas a serem mais eficientes no ramo de tecnologia, porque eu entendia que as empresas tinham que estar cada vez mais focadas no core business e nós poderíamos entregar serviço que desoneraria todos os colaboradores que estavam focados na operação do negócio. E ao pesquisar o mercado, eu fui em inúmeras empresas e vi que nenhuma delas entregava uma solução completa. Hoje a Arquilock é uma empresa de outsourcing de TI, uma das maiores do mercado, e a que cresceu de forma mais acelerada também. E no mercado que hoje é predominantemente masculino, né, o mercado de TI, a gente tem uma CEO fundadora de uma companhia de tecnologia que cresce com uma forma extremamente agressiva na forma de gestão também. Vem muito de encontro com o que a gente fala hoje de diversidade, do empoderamento feminino também. O primeiro diferencial da Arquilock, sem sombra de dúvida, é o compromisso de entrega que a gente tem com os nossos clientes. Então a gente procura entregar redução de custo junto com eficiência em tecnologia. É muito mais do que uma empresa de locação. A gente entrega gestão, a gente entrega agilidade, a gente tem proximidade com os nossos clientes. Nossas soluções incluem o fornecimento de estações de trabalho, como desktops, notebooks, monitores e acessórios mobile, como smartphones e tablets, servidores, cloud, firewall e SD-WAN, softwares e muito mais. Trabalhamos com as melhores marcas, mantendo um portfólio de produtos e serviços sempre atualizado. Mas por que escolher o outsourcing? Mais do que a simples locação de equipamentos, o outsourcing engloba diversas camadas de serviço, como logística, manutenção, monitoramento e suporte em TI, reduzindo custos sem abrir mão da modernização e da segurança. Nosso modelo desonera sua empresa da compra de equipamentos, aumentando o capital de giro, além de possibilitar benefício fiscal através da dedução do valor das mensalidades. Recentemente, tivemos uma nova normativa financeira chamada IFRS 16, onde ele reclassifica a locação numa linha abaixo do EBITDA das empresas. E além do IFRS 16, empresas do lucro real têm a possibilidade de se creditar de PIS, COFINS e imposto de renda também. Só fazendo a conta fiscal é um negócio que já traz benefício, mas é muito mais do que isso. Quando a gente faz a conta de todo o serviço que a gente entrega e a gente tem uma equipe de qualidade que está todo mês dentro do cliente mostrando isso, fica muito mais claro que não é só o benefício fiscal, e sim todos os custos indiretos que ele passa de deixar de ter. Um dos benefícios hoje da locação é não onerar a linha de crédito da companhia. Quando você utiliza da locação, você acaba não utilizando essas linhas e possibilitando a companhia de reinvestir em outras localidades com esse benefício financeiro que ela acaba tendo da alocação. Na Arquilock, tudo é preparado pela nossa equipe de experts, para que você possa focar no que realmente importa. Quando a gente fala do outsourcing, a gente acaba apoiando o cliente na sustentação do negócio dele. A gente analisa o que o mercado está demandando, analisa o que os nossos clientes também desejam, e aí a gente cria soluções customizadas para os nossos clientes. Quando um cliente quer conhecer o nosso produto, o nosso serviço, a gente leva para conhecer um cliente nosso. A gente faz parte daquela companhia, a gente entra na cultura da companhia. Nosso processo não é um processo de venda, porque o nosso processo é uma construção junto com o cliente. A gente passa anos com aquele cliente. Então a gente tem que
estar sempre disponível e ter fácil acesso e entender a dor de cada um para poder trazer a solução. E para cada negócio existe um tipo de solução. A gente tem um mote de resolver problemas também e que acaba estendendo até em causas ambientais, porque a gente faz toda a parte de descarte ecológico dos nossos equipamentos também. Existe ainda um mercado extremamente inexplorado, extremamente carente, então a gente ainda tem grandes passos para dar com essa filosofia de trabalho que a nossa companhia tem. Transformamos tecnologia em oportunidade para que mais empresas e pessoas possam atingir todo o seu potencial. Arquiloc, infinita para você. Vamos lá, pessoal. Então, a ideia é a gente falar um pouco de transformação digital, sobre as mudanças que o mercado tem sofrido e sobre as oportunidades também desse mercado, né? A gente, como gestores de TI, temos que estar muito atentos às modificações que o mercado sofre, e ele sofre de forma muito ágil, muito rápida, né? Então, falando um pouco de mercado, quem não lembra, até que as empresas que dominavam o setor de tecnologia ali por volta do ano de 2005, eram empresas como Cisco, IBM, HP, que eram as principais, continuam sendo grandes companhias de TI, mas figuravam como as principais e únicas empresas no segmento de TI. Empresas como Facebook, Twitter, Dropbox nem existiam em 2005, assim como Google, eBay estavam engatinhando em 2005. E hoje, se a gente pensar no valor de mercado, em tamanho de mercado, o quanto essas empresas já são, inclusive, maiores que empresas como HP, como Oracle e Compaq, inclusive. O que mudou, né? Qual que eram os nossos meios de comunicação há cerca de 20 anos atrás, né? As nossas redes sociais eram basicamente ICQ, MSN, não existia Instagram, não existia Facebook. Nós armazenávamos nossas fotos através de disquete, CDs, pendrives e depois, em algum momento, também cartão de memória. Então, mudou um pouco disso. Esse mundo físico vem mudando de forma muito acelerada. Quando que a gente imaginaria que, ao invés de comprar música, comprar um CD, comprar um disco, a gente fosse alugar música? Hoje a gente não paga mais através de Spotify, dentre outros aplicativos. Quando a gente pensava que nossas fotos, a gente deixaria de revelar essas fotos físicas e também armazenaria isso em um lugar que eu desconheço. Quando a gente pensaria que poderia alugar móveis, mobiliário, cadeira, mesa, sofá. A questão de transporte, o quanto se modificou, né? Essa questão de compartilhamento, utilizar um carro próprio para fornecer um serviço de transporte para outras empresas, entre outras coisas também, como terceirizar servidores, terceirizar equipamentos. Então, o que impulsiona uma nova era, a gente quer dizer que o que impulsiona uma nova era é o as a service. E cada vez mais o mercado tem partido para serviço. Hoje, a gente vive uma quarta revolução industrial que a gente fala, que é o X as a service, infinitas possibilidades as a service. Então, tudo como serviço. Então, você deixa agora de comprar música através de CDs ou através de meio físico e passa a alugar. Você passa a consumir alimentos através de um aplicativo como o iFood. Você passa a não ter mais locadora e consumir solução de vídeo através de Netflix, através de Amazon Prime, através de outros aplicativos. A questão de hotelaria também, o compartilhamento da hotelaria também. Hoje você consegue alugar uma casa, ou um imóvel, ou um hotel, a qualquer lugar do mundo, através de aplicativos. E o que muda com isso? Como tudo, como serviço. Você ganha agilidade, você ganha redução de custo, você ganha eficiência, conforto, flexibilidade e, principalmente, ganho de tempo também. Quando a gente traz isso para a TI, é um conceito de focar no seu negócio. Deixar de se preocupar com infraestrutura básica, com alguns tipos de serviço, para passar a se preocupar muito mais em transformação digital no negócio. O que eu posso criar de inovador para o meu mercado? Então, isso fazendo um link com relação à Arquiloc, e o que a Arquiloc tem a ver com isso, né? Por que a Arquiloc está falando com relação a tudo isso? Hoje, como eu falei no vídeo, hoje nós somos uma empresa com mais de 13 anos de mercado, com uma presença nacional, são mais de 200 mil ativos locados em todo o território nacional, com um SLA percebível de 98%.
Hoje a gente é Tier 1 dos principais fabricantes do mercado. Quando a gente fala de Dell, Lenovo, HP, hoje a gente compra direto desses fabricantes e a gente faz um modelo chamado de Full Outsourcing, ou de as a Service, ou de locação de equipamentos, que é o fornecimento de equipamentos com toda a camada de serviço por trás disso. Então, quando a gente fala de Arquilock, a gente fala como, por ser uma empresa completa, a gente faz qualquer tipo de equipamento de TI como serviço. Então, seja notebook, seja desktop, seja Wi-Fi, seja roteadores, seja no-breaks. Hoje, para alguns clientes, como, por exemplo, a rede de farmácias Pague Menos, a gente entrega um modelo de loja as a service. Então, eu entrego impressora térmica, impressora fiscal, coletora, banco de bateria, Wi-Fi, os PDVs, tudo isso num único bundle. Imagina a Pague Menos, que tem hoje mais de 1.200 lojas, presença em 600 cidades. Como é gerir os equipamentos, os ativos de TI em 600 cidades, qual a camada de distribuição para isso, qual a camada de infraestrutura de logística disso também. Hoje a gente atende diversas operações nacionais também, localiza, a gente atende em âmbito nacional, a gente atende todas as lojas da Samsung também, no modelo de lojas as a service. Uma empresa ágil, porque é uma empresa nacional, uma empresa hoje que, apesar de já ter 13 anos de mercado, é uma startup, hoje é uma empresa que fatura mais de 150 milhões, até então era uma empresa de um único dono, hoje a gente já possui um fundo de investimento também dentro da companhia, e próximo porque a gente procura exatamente estar aqui, ouvir o que os nossos parceiros, nossos CIOs, o mercado, gestores de TI trazem e criamos soluções dentro da Arquilock. Aqui é um NPS que a gente traz, que é um médio de analisar o atendimento da Arquilock. Hoje a gente tem um NPS de 64, quando a gente compara com o setor de TI e software, que tem uma média de NPS de 41, a gente tem um NPS super bom, e quando a gente compara, inclusive, com os setores de cuidados e saúde, a gente tem um NPS de 64, que é superior ao setor que possui o melhor NPS do mercado. A gente tem alguns estudos que falam com relação à tendência do as a service. Para vocês terem noção, o mercado americano e o mercado europeu, 80% das empresas utilizam do full outsourcing ou da alocação de equipamentos de TI. E o mercado brasileiro, menos de 10%. Então, a oportunidade de crescimento desse mercado, tanto o Gartner quanto o IDC enxergam o HaaS, como a gente chama, que é o Hardware as a Service, ou o PC as a Service, um dos setores que mais vai crescer na TI, juntamente com cibersegurança também. São os dois setores que tendem a crescer mais do TI. E fundo de investimento sempre me pergunta, por que o PC as a Service é tão baixo no Brasil? A primeira resposta que eu dou é que o brasileiro é patrimonialista. O carro é meu, a casa é minha, o computador é meu. Isso vem mudando consideravelmente, até como eu citei ali, Airbnb, o próprio quinto andar, como locação, carro por assinatura, mas esse é um primeiro step. 2, porque existiam poucas empresas que faziam essa questão de outsourcing com a camada de serviço, então é algo relativamente novo no mercado. E 3, porque afetava-se o EBITDA de empresas também, porque quando a gente chegava para uma conta financeira, que não é uma conta exclusiva de TI, é uma conta em conjunto com o CFO, quando se apresentava-se uma conta de OPEX versus CAPEX, o CFO tende a optar pela conta de CAPEX. Porém, no final de 2019, surgiu uma reclassificação mundial chamada IFRS 16, onde qualquer tipo de locação entra numa linha abaixo do EBITDA e empresas do lucro real conseguem se creditar de PIS, COFINS e imposto de renda. Então, hoje é mais barato locar do que comprar. Tá? Então, falando um pouco dos serviços no detalhe da Arquilock, como principais produtos da companhia, a gente tem o notebook, o desktop as a service. A gente não faz simplesmente um trade do equipamento, eu pego o equipamento e forneço para vocês. A gente fornece toda uma camada de serviço por trás disso. Então, toda a parte de gestão de imagens, as máquinas já saem com a imagem pré-definida da companhia. A gente consegue criar imagem por tipo de departamento, multi-imagens. Ele já sai com softwares básicos da companhia também. Todo o processo logístico a Arquilock faz também. Então, seja entrega na companhia, seja entrega na casa do usuário, que é uma tendência pós-pandemia também, dá manutenção na empresa ou dá manutenção na casa do usuário. A gente tem um SLA de 8 horas para a resolução de chamado, de qualquer tipo de chamado. A gente instala software de controle de inventário e patches de segurança. A gente pode adicionar nessa máquina toda a parte de software também. Então,
pacote Office, endpoint de cibersegurança, antivírus, então adicionar periféricos também, mouse, teclado, mochila, o headset, entregar tudo isso num único formato de bundle para o cliente. Isso entregando, como eu disse, tanto na casa do usuário quanto na empresa. Celulares e tablets também, então toda a parte de MDM, toda a parte de capa, película e o processo logístico também. Uma das grandes vantagens da Arquiloc é possuir estoque. A gente sabe do problema do mercado de microcondutores, então a gente tem estoque, então a gente consegue atender as demandas em real time dos nossos clientes. Quando a gente fala de servidores, toda a parte de qualquer tipo de ativo, então roteadores, switches, no-breaks, SD-WAN, Wi-Fi, tudo isso também com bundle como serviço. E quando a gente fala de controle de acesso, hoje, por exemplo, a gente faz o controle de acesso Catraca, da rede de academia Smart Fit, a gente faz relógio de ponto, por exemplo, da M. Dias Branco, então são alguns clientes da Arquiloc. E para dar sustentação a tudo isso, a gente tem um NOC/SOC proprietário, onde a gente faz o atendimento dos chamados, toda a manutenção preditiva e proativa dos nossos equipamentos, os processos são todos automatizados, a gente possui inteligência artificial para a segunda via de conta, para a abertura de chamado, a gente consegue fazer um diagnóstico da máquina também, então eu consigo dizer se essa máquina está topando disco, memória, SSD, a gente promove upgrades também nessa máquina, sugere upgrades desses equipamentos, então essa é uma das grandes vantagens do as a Service, é que você não fica com aquele equipamento obsoleto durante o contrato. Aqui um pouco mais dos produtos detalhados. Então, como eu já disse, por que as empresas têm buscado o outsourcing? Primeiro, por uma questão logística, né? A gente sabe dos desafios logísticos do Brasil, então conseguir atender em todo o território nacional. Como a gente falou, o processo pós-pandemia também. Então, como atender hoje na casa do usuário? A gente tem boa parte dos parques, dos times de TI em home office. Suporte proativo e preditivo, então, você eliminar a necessidade de equipes de field, de body shop, ter a disponibilidade de suporte das equipes da Arquiloc. Toda a parte de sustentabilidade, a gente consegue, inclusive, rodar o nosso processo em paralelo, sendo administrar o parque legado do cliente e fornecimento de máquinas novas, e conforme essas máquinas forem depreciadas, a gente substitui por novas e faz toda a parte de descarte ambiental dos equipamentos com emissão de certificado, seguindo padrões globais de ESG. Mensalmente, a gente viu um book de indicadores, com os principais indicadores da companhia, então, indicadores de performance, quantidade de chamados, distribuição geográfica dos equipamentos, faturamento, top 10 usuários com consumo de disco, memória e SSD. O monitoramento é 24/7, com isso entregando maior qualidade para a operação. Aqui um pouco do que eu disse anteriormente, acabei falando um spoiler, mas 80% do mercado americano é hoje um mercado setado em locação e menos de 10% do mercado brasileiro, mas o mercado tem mudado isso de certa forma muito mais acelerado. Então, hoje já chega a algo próximo de 20%, e isso foi muito impulsionado por conta da pandemia, da necessidade do profissional colocar todo mundo em home office. O IFRS 16, depois a gente pode compartilhar, isso o IFRS 16, que é a reclassificação financeira, hoje é uma reclassificação financeira mundial, e qualquer tipo de locação entra numa linha abaixo de EBITDA das empresas. Como a gente falou anteriormente, a gente veio em parceria para esse evento com a Dell, então a Dell nos pediu para a gente colocar toda a parte de portfólio de produtos, então a gente é Tier 1 da Dell, então a gente atende a Dell nos seus mais variados produtos, seja roteadores, seja servidores, seja a parte de PC, de notebooks também, então é uma linha bem variada de equipamentos, equipamentos com vPro, equipamentos com uma tecnologia super avançada. Quais são as vantagens financeiras que eu acabei citando já, mas uma das principais que eu considero é conservar o capital. Locação diferente de leasing, ela não te toma linha de crédito e não te dispõe de capital inicial de caixa para fazer aquisição. Então, ela mensaliza os equipamentos e, como eu citei, eu acabo ampliando a linha de crédito das companhias, porque eu acabo fazendo o parcelamento, o financiamento desses equipamentos. Outra vantagem que eu acho super importante é reduzir o tempo de inatividade dos equipamentos. Então, por exemplo, eu derramei café numa máquina, eu vou acionar meu TI, às vezes TI não vai ter partes e peças, vai ver se tem equipamento em estoque, não vai ter, vai acionar a garantia de fabricante, ao passo que eu vou ficar dias sem minha máquina.
Se eu fosse um cliente Arquilock, em no máximo 8 horas, eu teria que trocar partes e peças ou, quiçá, substituir por um equipamento novo. A questão de estoque também, a disponibilidade de ter máquinas em tempo real. A gente sabe que a todo tempo as empresas estão contratando colaboradores, então nunca é casado, né? TI com RH, RH contrata e às vezes o usuário não tem máquina. Então a vantagem de ter Arquilock é que eu sempre tenho máquina disponível. E aí vai as mais variadas, então atendimento 24/7, a questão das máquinas já serem licenciadas Microsoft, a parte de eu controlar esse porcento de custo, eu diminuir o meu time de manutenção também, porque uma vez que eu tenho Arquilock fazendo toda a parte de sustentação, eu acabo reduzindo o meu time de TI também. Hoje, alguns clientes da Arquilock, então, como eu falei, aqui em Manaus a gente atende todas as lojas da Localiza, todas as lojas da Samsung em shopping centers também. A gente atende mineração Taboca também, que é um grande cliente nosso aqui local. São mais de 900 clientes em todo o território nacional. Então, é isso. Então, uma nova era, falando um pouco disso, o presente é a tecnologia setada em motorização pela tecnologia e inteligência artificial. É o que muda da tecnologia. E o futuro, o que a gente fala? Que continua sendo motorizado por tecnologia e inteligência artificial, mas a gente diz que também o as a service cada vez mais vai estar mais presente no dia a dia das empresas. Falamos que a 4ª revolução industrial é agora, vamos falar da primeira revolução de serviços. Obrigado, pessoal. Obrigado, Renan.